Oi, eu sou a Mariana do Com a Faca e o Queijo na Mão e hoje eu vou tratar de um assunto que gera muita dúvida e muita pergunta aqui no canal, mas é a essência de se fazer queijo, que é o que são as culturas mesofílicas e as culturas termofílicas para se fazer queijo. Vamos lá, esse vídeo é de bastante teoria, mas é para o pessoal entender o que a gente está fazendo. Quando a gente tira o leite da vaca, o leite cru, ou seja, que não passou por nenhum processo de pasteurização, que é aquecer ele, então o jeito que ele saiu ali da vaca, ele tem uma flora de bactérias natural, que era da vaca e que agora passou para o leite e que vai passar para o queijo. Essas bactérias, a gente quer só as bactérias boas. As bactérias ruins, elas podem aparecer por vários motivos. Contaminação mastite da vaca, contaminação da mão de quem fez a ordenha ou dos equipamentos da ordenha, se ela for mecânica. Então, a gente tem no queijo, eu já falei em outros vídeos sobre isso, mas a gente tem no leite bactérias, tanto boas como ruins. E a gente quer só que as boas vinguem para fazer o queijo. Para matar, com certeza, as bactérias ruins, a gente pasteuriza o leite. Também tem vídeo falando disso, tem vídeo aqui mostrando a pasteurizar o leite sem deteriorar, porque se ele é por processo de ultrapasteurização é outro assunto, não vira queijo. Mas o leite pasteurizado, ele mata as bactérias, tanto as boas como as ruins, mas pelo menos você garante que é um leite seguro para o consumo. Mas voltando um pouco para o leite cru, ele tem ali as suas bactérias, e antigamente, quando não existia cultura mesofílica, termofílica industrializada, quando as pessoas nem entendiam por que tudo aquilo acontecia, as pessoas deixavam o leite acidificando sozinho, que é mais ou menos quase que um processo de estragar o leite, mas é quando ele fica azedo. E tinha hora que ficava bom, tinha hora que ficava ruim. Foram selecionando esses momentos em que se ficava bom e foi fazendo os queijos de todas as regiões que a gente conhece com esses leites que ficavam bons, com aquelas bactérias presentes no leite, que vieram do ar, que vieram da vaca. E essas bactérias boas começaram a fazer os queijos que a gente conhece hoje. O processo de industrialização fez com que a gente isolasse as bactérias boas em pacotinhos e facilitasse a vida de quem faz queijo. Ou seja, eu não preciso, na tentativa e erro, esperar uma coisa dar certo. Eu vou lá, compro uma coisa que já está pronta e que me dá garantia de que vai sair um resultado sempre o mesmo. Então, em linhas gerais, é por isso que a gente tem hoje em dia essas culturas já industrializadas, porque elas vieram de séculos de tradição queijeira, sempre preservando o melhor das bactérias. Mas então, para que servem essas bactérias? O leite, ele tem lactose, que é um tipo de açúcar que é característico do leite. Essas bactérias, quando adicionadas ou quando já presentes no leite, elas consomem a lactose e transformam ela em ácido lático. Isso é um dos primeiros passos na fabricação de queijo. E por que essa transformação ela é importante? Porque a gente precisa baixar o pH do leite para começar o processo e para ele poder talhar depois. E diferentes queijos eles têm pHs diferentes, então elas já ajudam a controlar isso. Elas também têm um fator super importante que elas concorrem com as bactérias ruins. Então elas também ajudam o leite e depois o queijo a não ser contaminado por bactérias indesejadas, porque elas estão ali, elas estão dominando e elas comem a comida que era para ser das bactérias ruins e as bactérias ruins não vão predominar. Depois de um tempo, essas bactérias boas consomem toda a lactose do leite e acabam morrendo. Quando elas morrem, pedaços delas, gente, eu devia ter consultado minha irmã que é bióloga antes, mas basicamente pelo que eu estudei em vários lugares é isso. Quando elas morrem, parte delas se transformam, liberam enzimas, mas o importante é isso. Que são essas enzimas que também vão dar característica para o queijo durante a cura. Então, isso acontece depois de semanas, mas são essas enzimas dessas bactérias que dão sabor, pode ser um sabor amanteigado, pode ser produção de gás, quando o queijo fica com oleaduras saudáveis. Então, tudo isso acontece também depois no processo de cura, e por isso que muitos queijos maturados por muito tempo, eles têm um sabor muito interessante e que a gente não consegue alcançar de nenhum outro jeito, porque é todo esse processo de vida e morte da bactéria que faz com que o queijo, 6 meses depois, tenha um sabor delicioso que não consegue ser alcançado de nenhum outro jeito, senão esperando tudo isso acontecer. Mas, vamos lá, voltando. As receitas geralmente falam em cultura mesofílica
ou cultura termofílica, ou às vezes até as duas. O que é cada uma? A cultura mesofílica é um grupo de bactérias que se desenvolve numa temperatura por volta de 32 graus. Pode ser 32, às vezes vai até 35, mas quando a gente faz uma receita de queijo que fala aqueça o leite a 32 a 35 graus, é porque é a temperatura ideal para esse tipo de bactéria das culturas mesofílicas se desenvolverem da melhor forma que elas conseguem se desenvolver. As termofílicas, elas são ativadas numa temperatura maior, na casa dos 40 graus. Geralmente, mas não é uma condição exclusiva, mas geralmente os queijos feitos em temperatura maior são os queijos que vão ser maturados por mais tempo, porque a temperatura maior ajuda o queijo a eliminar soro e ele ficando mais seco, ele consegue ser maturado por mais tempo. Então, geralmente, as culturas termofílicas são usadas em queijos que são maturados por mais tempo. Mas não é só isso. Por exemplo, o iogurte, que é super mole e super fresco, ele usa cultura termofílica, tem receitas de mussarela que também usam termofílica. Então, dependendo da receita, você precisa saber a que temperatura você vai aquecer o seu leite para você saber se você vai usar a cultura termofílica ou a mesofílica. Se você usa leite cru, ele tem uma colônia de bactérias já dentro dele, que vai ser característica da região que você mora. Então, se você fizer a mesma receita em um lugar e ordenhar em outra região do Brasil, outro país, e fazer a mesma receita, você vai ter sabores, nuances diferentes de queijo, principalmente se esse queijo for maturado, porque são justamente essas bactérias que elas são diferentes e cada uma tem suas características. Então, mas mesmo se você estiver usando leite cru, é recomendado sim você colocar alguma cultura junto, seja termofílica ou mesofílica, dependendo da sua receita. Porque com isso você garante que você tem sim as bactérias necessárias, que é uma quantidade de bactérias suficiente para combater eventuais bactérias ruins que você tenha no seu leite e para te dar também uma constância dos resultados, para não acontecer de tipo, ai, dessa vez deu certo, dessa vez não deu, o que será que aconteceu? Então, colocar a cultura, geralmente a cultura mesofílica, estatisticamente falando, mas colocando a cultura, ela é importante sim, mesmo se você usa leite cru. Você pode colocar menos, por exemplo, reduzir pela metade a quantidade de cultura que você coloca, mas não deixe de colocar só porque você está usando leite cru. Ela é importante sim. Tem várias culturas no mercado e a composição delas varia de acordo com o resultado que você quer dar para o seu queijo. Se você quer, por exemplo, um queijo com sabor mais amanteigado ou com algumas oleaduras, você consegue achar culturas que chegam a esse resultado. Por exemplo, a minha favorita para esse fim é a Flora Danica, porque ela é conhecida por dar sabor amanteigado e tem uma pequena produção de gás. Ele não chega a ficar com aquelas olhaduras do queijo suíço, mas... E também nada a ver com aquelas olhaduras de queijo contaminado, mas ela não fica uma massa achatadona, um tijolão. Não é ruim ser tijolão, mas são características que com o tempo a gente vai querendo dar para os nossos queijos. Tem também, por exemplo, culturas mesofílicas que não produzem gás nenhum, que não produzem sabor amanteigado e elas servem exclusivamente para acidificar o queijo, acidificar o leite, e que é o primeiro processo da produção de queijo e ajudar na maturação combatendo as bactérias ruins. Isso também é ótimo e é, por exemplo, uma característica de muitos queijos brasileiros. O queijo meia cura, geralmente ele é feito com essa intenção. Mas tem de tudo, você pode escolher o tipo de cultura que você mais tem a ver com o seu gosto por queijo, enfim. Ainda mais a gente que faz, quando a gente faz queijo por hobby, a gente não precisa ficar seguindo cegamente. Ah, nossa, não, peraí, essa cultura aqui é para queijo meia cura e eu tô fazendo Gouda, putz, e agora não vai virar queijo? Vai virar queijo. O que pode acontecer é ter um desvio um pouco de sabor, um pouco da aparência, mas vai ter gosto de queijo, vai seguir os métodos de fazer de determinado queijo, por exemplo, do Gouda. Então, tudo caminha para você ter resultados maravilhosos. Talvez não resultados de padrão de indústria, mas certamente resultados maravilhosos, e não é a diferença de uma cultura para outra que vai fazer diferença. Sendo da mesma classe, se a receita pede de cultura mesofílica, usa mesofílica, se pede termofílica, usa termofílica. Eu tenho aqui, por exemplo, eu que faço bastante queijo, ainda mais agora com o canal, eu tenho 2 culturas mesofílicas, então eu não fico assim desesperada e eu só vou comprar mais quando acabarem essas.
que é a Flora Danica, e essa MM100, que também é uma bem coringa, produz um pouco de gás. Eu deveria ter uma que não produz gás nenhum, mas quem não sabe, eu moro na Eslovênia, eu não acho tão fácil culturas assim. Tem uns mix que eu já comprei de site americano, que vem essa aqui, por exemplo, para queijo de cabra, ela vem cultura mesofílica, mas já vem junto com o coalho, então eu não preciso adicionar o coalho. Mas enfim, tem várias culturas. E também tenho uma cultura mesofílica termofílica e meia, que é uma termofílica, bem padrão, e o iogurte. Muita gente me pergunta, Mariana, em vez da cultura, eu posso substituir por iogurte? Assim, pode, mas não é o ideal. A ideia aqui do canal é fazer o hobby de queijo ser uma coisa sem estresse, sem neura, e fazer com que as pessoas façam com que elas tenham em mãos. Então, se você só tem o iogurte, usa o iogurte. Assim que você puder comprar uma cultura, compra, porque você vai ter resultados que você sabe quais são, tudo isso que eu já falei. Mas se você só tem acesso ao iogurte, use o iogurte. Qual que é o problema de se usar o iogurte? Que a gente nunca sabe o que tem lá dentro. Quando a gente compra o iogurte industrializado, primeiro que pode ter um monte de conservante que pode interferir na acidificação do leite, pode interferir na cor do queijo. Então, são coisas que a gente não sabe o que tem lá dentro em termos do que vai virar o queijo, assim, do que pode interferir na fabricação do queijo. E a gente não sabe qual que é a cultura que está lá dentro. É uma cultura que consegue se desenvolver em temperaturas menores, em torno de 30, 35 graus, que é quando a receita pede a mesofílica? Não sei. Geralmente o iogurte, quando a gente compra a cultura industrializada do iogurte, ele é uma cultura termofílica. Então, provavelmente, são bactérias que vão ser ativadas quando você estiver fazendo queijos em temperaturas mais altas. Mas você não pode falar também, vou fazer um queijo frescal, mas daí eu aqueço então mais alto porque eu vou usar o iogurte, então pelo menos eu tenho certeza que o iogurte vai ser ativado por causa da temperatura. Não, porque temperaturas mais altas liberam mais soro, então você vai ter um queijo mais seco. Por exemplo, o frescal, a graça dele é ele ser molhadinho. Então essa é acho que a principal desvantagem de você usar o iogurte ou o kefir, que eu sei que é o que muita gente tem à mão, muita gente faz queijo com ele, mas é isso que precisa saber na hora de tomar a decisão de, vou usar o iogurte ou vou comprar uma cultura certinha, específica, para a temperatura do queijo que eu vou usar. A gente tem também o pingo. Pingo, ele é muito usado no Brasil. Lá, quando eu comecei a contar que lá atrás o pessoal isolava as melhores bactérias, isso era um pingo também, porque o pingo nada mais é que o soro do leite do queijo do dia anterior que você guarda e faz o queijo no dia. Não é aquele soro imediato, quando o queijo já tá na forma, tá pingando, o pessoal... Eu nunca usei o pingo, então eu tô falando do que eu observei do pessoal contando, mas é esse soro que tá no finzinho, que ele já passou por um processo de fermentação, ele é coletado e guardado. E aí no dia seguinte, quando a pessoa vai fazer queijo de novo, no dia seguinte, ela coloca um pouco desse pingo, que é esse soro, substituindo a cultura mesofílica ou a cultura termofílica. É uma substituição à cultura? É. Muitos queijos tradicionais, o queijo Serra da Canastra, que inclusive eu tenho uma receita mostrando tipo Serra da Canastra, como faz aqui no canal, eu vou deixar o link. Muitos queijos, eles são tradicionalmente feitos dessa forma. Mas se você viu esse vídeo até agora, você já deve estar pensando, tá, ótimo, mas pode estar sujeito a contaminações, pode estar sujeito a variações, se armazenou de uma forma errada. Eu não faço queijo todo dia, então eu não vou conseguir armazenar esse pingo por muito mais tempo que 1, 2 dias. Então, se você faz o queijo por hobby e faz esporadicamente, o pingo não é a melhor solução para você. A não ser que você tenha um vizinho que faça todo dia, aí você vira lá e fala, vizinho, me dá um pouco do seu pingo. Aí o vizinho te dá, você usa e pronto, acabou. Mas o pingo tem sempre esse problema de que você precisa saber que ele foi muito bem manipulado. E se você mesmo faz o pingo, não se esqueça de adotar todas as medidas de higiene na hora de coletar e armazenar o seu pingo. Mas o pingo é uma coisa riquíssima, é maravilhoso. Eu queria ter a sorte de um dia pôr a mão num pingo e fazer queijo com pingo, porque ele substitui sim essa necessidade de cultura mesofílica,
mas sabendo sempre que está mais sujeito a variações de humor desse pingo de qualidade e tudo mais, que pode afetar seu queijo. Mas eu morro de vontade de cozinhar com pingo. O canal também atrai bastante gente ligada em charcutaria. E mais de uma, 2 vezes me perguntaram aqui no canal se a tal da cultura mesofílica que se usa para fazer salame é a mesma que a gente usa para fazer queijo. Não, não é. Na verdade, o nome cultura mesofílica é um nome quase que genérico para falar que é uma cultura de bactérias que se desenvolve em uma temperatura mediana. Então, assim como o queijo, você precisa de bactérias específicas que consomem a lactose e fazem todo esse processo do queijo, para o salame, para a maturação do salame e para atingir sabores específicos, você precisa de um outro tipo de bactéria, não tem nada a ver, é só porque a denominação genérica é isso. Falando em denominação, as culturas tem gente que também chama de fermento e também tem gente que chama de starter culture. Geralmente nas receitas gringas tem gente que fala assim, porque são essas culturas que dão esse pontapé inicial para tudo se desenvolver. Falando em culturas, onde a gente encontra essas culturas para comprar? Tem sites do mundo inteiro. Eu tenho aqui, esse aqui é de um site alemão, esse aqui é de um site americano. Mas tudo isso tem taxas de importação e de dólar, etc., frete, etc., absurdas, fora quando não ficam em Curitiba por 2 meses. Então, a ideia, para quem está assistindo no Brasil, é achar algum fornecedor legal que venda no Brasil. A gente tem vários fornecedores. O canal tem uma parceria com a Ricanata, em que todo mundo que assiste o canal nas compras acima de R$100, colocando o cupom Mariana Veiga, ganha um desconto de 5% em todas as compras. A Ricanata, eu tenho conversado bastante com eles, a gente tem conversado bastante sobre os produtos, eu tenho buscado entender cada vez mais os produtos deles, porque eu queria muito ter um fornecedor de confiança no Brasil para quem assiste o canal e para quem me pergunta onde comprar as coisas. E eu encontrei na Ricanata esse tipo de fornecedor. Vocês podem ver no site deles, se vocês clicarem em fermentos, vocês vão ver, por exemplo, várias opções de culturas mesofílicas e termofílicas, alguns até com uma combinação dos dois para quando o queijo atinge diversas temperaturas durante a fabricação. Então, eles têm culturas pensadas em atingir resultados específicos para cada tipo de queijo. Então, por exemplo, o meia cura, com essa característica de que não tem a produção de gás, você tem fermento para isso, quero muito ter esse fermento, inclusive, você tem fermento só para isso. Queijos que têm olhaduras, como o queijo suíço, ele tem combinações de fermento ou de culturas que têm as bactérias que atingem esse fim. Então, a minha dica é a Ricanata, dá uma olhada no site deles, vê todas as opções de cultura que tem. Eles têm um suporte técnico incrível, então se vocês tiverem alguma dúvida do tipo, eu faço um queijo assim, assim, assado, quero um resultado assim, vocês podem escrever para eles que eles respondem. Eles fazem queijo, eles porcionam as unidades, né, para fazer de todos os tamanhos. Então, se você tem indústria grande, tem porção grande. Se você faz por hobby, que nem eu, tem porção menor. Então, tem para todos os gostos. Eu super recomendo dar uma olhada no site da Ricanata, porque é um site bem completo, tanto para as grandes indústrias como quem faz por hobby. Então, essa é a minha dica. Tem outros fornecedores no Brasil também, mas essa é a minha dica. Assim, foi um site que eu achei que tem um trabalho muito bom, um serviço muito sério na hora de pensar quais as necessidades de quem faz queijo de todos os portes. E uma última pergunta. Tá, Mariana, você falou um monte de cultura mesofílica, para um monte de finalidade, combinações diferentes, cada marca tem suas combinações e faz seus próprios mix. Qual que eu compro? Vou comprar uma para cada tipo de queijo que eu faço? Não, você viu, eu só tenho 2 e faço meus queijos com elas. E a única diferença é que pode ser que atinja um resultado um pouco diferente, mas principalmente quem não faz em escala industrial, são variações ínfimas. Tenha uma cultura, quando acabar você compra outra. Eu nem sei porque que eu tenho 2, na real. Mas para consumo doméstico, tá mais do que bom. Quando você começar a se empolgar e quiser fazer experimentações, ou se você tem indústria que você precisa, assim, chegar a um resultado
específico, aí sim a gente começa a brincar com outras opções de cultura. Mas por enquanto, tendo em casa uma mesofílica e uma termofílica, tá ótimo. Eu tenho certeza que você vai se divertir pra caramba e vai fazer queijos muito gostosos. Então esse é o nosso vídeo. Eu espero que ninguém tenha dormido, que tenha sido interessante para todo mundo. Eu sei que foi teórico, mas espero que não tenha sido maçante. Mas é um assunto muito importante que quem gosta de fazer queijo precisa entender o que está colocando no queijo e o que vai comprar, né? Se você gostou, dê o seu joinha. Se você ainda não segue o canal, siga o nosso canal, que isso pra gente é super importante. Ative o sininho para ser lembrado. E conte para todo mundo que o canal existe, que eu quero que o mundo inteiro faça queijo, porque fazer queijo é muito legal. Um beijo e um queijo.